Oi, amigos! Hoje eu vim nesse vídeo falar sobre cinema, porque o Oscar vai acontecer neste domingo e eu vou assistir como uma boa cinéfila. E eu quero fazer um ranking dos 10 indicados ali, do 10º ao primeiro lugar, uma ordem de preferência minha, de gosto pessoal meu. Sim, gente, eu não desgostei completamente de nenhum. Eu acho que nos últimos 10 anos, esse é um dos melhores anos do Oscar. Tem filmes realmente muito bons, fazia tempo, assim, porque todo ano tem um filme que a gente fala por que esta porcaria foi indicada. Mas esse ano não, esse ano são bons filmes, então eu vou fazer esse ranking baseado como eu disse, no meu gosto pessoal. Se você discordar de mim, tudo bem, tá tudo bem. Fique à vontade para fazer o seu ranking aqui nos comentários. Se você gostar desse vídeo, eu peço que você dê um like e se inscreva no canal, porque este canal é focado em literatura, mas às vezes vai aparecer algum vídeo de cinema, porque eu também gosto muito de falar sobre cinema. Então vamos começar? Então, em 10º lugar, eu vou colocar F1. Esse filme eu fui assistir no cinema, no IMAX, porque é um filme que foi gravado aí com a câmera para o IMAX. Ele é aquele típico filme pipoca que agrada todos os públicos, desde a criança até o idoso. É um filme meio que blockbuster, assim, nessa vibe. Tecnicamente, eu acho esse filme fabuloso. Ele é muito incrível tecnicamente. Mas eu tenho um probleminha com ele na questão de roteiro. Porque eu acho que tem algumas coisas ali que são um pouquinho irreais, sabe? Principalmente se você acompanha a Fórmula 1, se você tem um breve conhecimento, você sabe que algumas coisas que acontecem ali jamais aconteceriam de forma alguma. Então, por mais que seja um filme de ficção, onde você tá permitido a fazer a sua história e fazer o que você quiser com ela, tem coisa que você fala, mas isso não colou, sabe? Então, meu único problema com ele é isso. De resto, eu acho que ele entretém muito, muito mesmo. E é também um filme que te dá totalmente uma imersão ali. Claro, talvez seja porque eu assisti no IMAX, porque dava essa sensação assim que eu tava dirigindo os carros junto. Mas também eu acho que é um filme que funciona se você for assistir na sua televisão, porque o som dele é incrível e ele deve ganhar as categorias técnicas que ele tá concorrendo, ele deve ganhar pelo menos aí 2, sabe? Porque ele realmente é incrível nessa parte. Então ele vai ficar no meu 10º lugar. Em 9º lugar, com uma dor no coração, eu vou colocar Frankenstein, do Guilherme Del Toro. Sou muito fã do Guilherme Del Toro, eu acho ele um puta diretor. Ele é aquele diretor que eu tenho a sensação de que ele realmente ama o cinema com todas as forças. Só que esse filme, pra mim, poderia ser um pouquinho mais marcante, sabe? Ele poderia ficar mais, assim, presente. Eu terminei de assistir e foi aquela sensação, assim... sabe? Acho que a coisa mais triste que pode acontecer com o filme é ele ser desinteressante. E eu sei que o Frankenstein já é uma história que tá um pouco batida, já tem muita adaptação. É claro que nesse filme tem uma nova roupagem, é um pouco diferente. Estão ali de visuais, né? Porque a história ele tentou fazer a melhor adaptação do livro da Mary Shelley, mas eu digo assim, na questão visual, ele quis dar um toque Guilherme Del Toro. Ele fez muita coisa prática, os sets são enormes, o design de produção desse filme é incrível, né? Eles criaram coisas assim gigantes, sabe? Uns bagulho muito foda. Mas eu senti uma falta de temperinho, sabe? Gosto do Jacob Elordi, acho que ele tá super bem no filme. Maquiagem e figurino, eu acho que já é deles, esses prêmios. Mas eu queria ter gostado mais, eu queria ter sentido um impacto maior, queria ter me apaixonado por esse filme e eu só, gostei, mas não sei, sabe? Nem eu vou estar sabendo explicar aí este sentimento, tá? Em 8º lugar, eu vou colocar Bugônia, do Yorgos Lanthimos. Bugônia, gente, eu gosto muito mais da ideia do Bugônia do que da execução em si. O filme é uma sátira clara aos conspiracionistas, né, aos terraplanistas, e eu gosto muito disso, desse humor ácido, assim, dessa coisinha de provocar, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele podia ter sido um pouco melhor desenvolvido, principalmente no arco final dele. Eu também tenho um problema na questão do ritmo, eu acho que ele vai escalando e vai indo muito bem, ele vai te instigando, vai te trazendo muito pra história,
mas aí depois você vai cansando também um pouco. Gosto muito das atuações dentro desse filme. Preferia, na verdade, que o Jesse Plemons fosse indicado do que a Emma Stone. Eu acho que ele tá melhor que ela no filme. Mas infelizmente ele foi esnobado, né? E é um filme que é muito voltado pra atuação, pra entrega dos atores, porque tem diálogos longos, assim, sabe? Mas eu sei, eu acho que ele tinha um potencial pra ser melhor desenvolvido, sabe? É claro que é um filme que tem total a cara do diretor, ele tem já a marca dele registrada, é uma coisa já característica dele. Você assiste esse filme, você sabe que esse filme é dele, mas não sei, o meu problema nem é com a direção do filme, é uma questão mesmo talvez na edição, sabe? Eu acho que ele perde um pouco o ritmo, assim. Então ele vai ficar no meu 7º lugar. Não, no meu 8º lugar, já tô errando tudo já. Em 7º lugar, eu vou colocar Sonhos de Trem, que a gente tem aí o nosso brasileiro indicado, o Adolfo Veloso. Eu gostei desse filme, tá? E eu tenho um ponto a falar sobre ele, que é uma teoria que eu tava pensando sozinha, refletindo sozinha, tá? Então é vozes, literalmente é vozes da minha cabeça, tá? Porque assim, vendo pelas redes sociais, tá? Fontes, Twitter, é que as pessoas não curtiram muito esse filme, acharam esse filme chato, acharam esse filme devagar, acharam esse filme lento, que deu preguiça, que deu sono. E assim, concordo, tá? Não vou estar discordando também dessas pessoas. Mas o ponto que eu quero citar, que é o que eu tava pensando aqui com os meus miolos, é que a gente tá muito numa era que as pessoas estão em scroll infinito e consumindo muito conteúdo imediatista. Você tem tudo ali muito rápido, você assiste as coisas na velocidade 5, você ouve áudio na velocidade 5 e você tem as coisas muito mastigadinhas. A partir do momento que nada é muito bem explicado, que você tem que buscar a explicação, você já... Eu não gostei, entendeu? E esse filme, ele realmente tem um ritmo mais lento. Ele é devagar, ele vai fluindo aos poucos, ele vai te apresentando aos poucos, sabe? Claro, se você colocar ele do lado de Uma Batalha Após a Outra, de Marte Supreme, de Pecadores, ele é uma tartaruguinha mesmo. Ele é devagar. Mas isso não me incomodou. É um filme que você tem que realmente desacelerar. Você vai assistir ele e você vai ver ali um negócio fluindo devagar. Ele é devagarzinho, mas ele é tão bonito, gente, ele é tão bonito, ele é tão bem fotografado. Eu, inclusive, assisti uma entrevista do Adolfo Veloso falando sobre o processo, né, da fotografia desse filme, onde ele disse que queria muito transformar a natureza num personagem, num elemento muito presente dentro do filme, porque é um filme que você vai ver muita árvore, muita grama, muito céu, muita montanha. E é um filme que, se você der pause em qualquer cena, você vai ter um quadro que dá pra você emoldurar e colocar na sua casa. É lindo, é lindo. Fazia tempo que eu não vi uma coisa tão bonita. Então ele fala sobre isso, sobre trazer esse elemento da natureza como personagem. E é importante, tá? Se você assistir esse filme, você vai perceber que a natureza é sim um elemento ali. Mas, ao mesmo tempo, também entendo as pessoas que dizem que ficaram com sono, porque realmente ele é mais devagarzinho, assim. Eu gostei bastante, principalmente do final. O final me emocionou muito. É uma jornada, você vai acompanhar esse personagem passando ali até por um processo meio que de luto e lidando com essa vida sozinha, assim, meio a essa natureza. Eu gostei. É um filme que não me desagradou, sabe? Então, por isso que ele vai ficar aqui no meu 7º lugar. Em 6º lugar, eu vou colocar Marte Supreme. Um filme diferente de Sonhos de Trem. Se você daí quer um filme que você fique sem ar, é esse aqui. Vai acontecendo tanta coisa nesse filme, e é uma atrás da outra, que você fica, caramba, cara, meu Deus do céu. Gosto muito da direção desse filme, gosto muito da edição deste filme, que é a edição que põe o ritmo nele, que faz ele ficar tão, sabe... Gosto do Timothée neste filme. Eu sei que ele tá falando muita merda, que ele tá aí passando uma vibe não muito legal. Ele tá quase que incorporando o personagem do filme, ele tá quase virando o personagem do filme. Será que ele é um ator de método? Ele saiu da tela, do estúdio e ainda tá no personagem? Porque, cara, é isso que tá passando um pouco. Mas não dá pra negar que ele não tá entregando esse filme porque ele está. Né? Ele tá muito bem no filme, principalmente na cena final. O jeito dele, o jeito de falar, o jeito de se expressar.
Gosto muito da fotografia também desse filme, gosto de como ele tem uma atmosfera ali que te envolve. É uma história que é baseada em fatos reais, mas tem muita coisa, né, ficção também. E você quer acompanhar esse cara, que é um cara desprezível, tá? Você não tem pena dele, mas ao mesmo tempo você quer saber o que ele vai fazer da vida dele, porque ele é aquele típico cara que passa por cima de todo mundo pra conseguir o que ele quer. Então você vai acompanhando isso e você fica, caramba, tem gente que é assim mesmo. Tem gente que é desse jeito. E daí quando você vê isso em tela, você fica muito assustado, porque pra gente que, sei lá, não é capaz de fazer essas coisas, a gente acha às vezes que não existe pessoas assim, mas existe muito, tá? Então eu gosto bastante desse filme por causa muito do personagem, que é bem interpretado pelo Timothée, mas também pela edição e pela direção, que são muito boas. Em quinto lugar, eu vou colocar Valor Sentimental, que é o nosso principal rival na indicação de filme internacional. Só que diferente do ano passado, que a gente tinha o Emília Fezes nos ameaçando, e a gente sabia que Emília Fezes era uma bosta, esse ano nós temos Valor Sentimental, que é muito bom. Valor Sentimental é um filme também muito lindo, eu fui assistir no cinema. Eu acho que ele bate diferente pra cada um, tá? Não é... Eu acho que cada um vai ter vai levar uma coisa diferente desse filme, ele não é unânime, assim. Tanto que eu fui assistir com meu esposo, ele teve um sentimento diferente do meu, ele se emocionou mais que eu. É um filme muito sensível, assim, eu gostei muito dessa questão da casa ser esse valor sentimental. Então a direção, que é do Joachim Trier, ela é muito sensível nesse ponto, ela vai te mostrando aos poucos em cada cômodo uma história. Então ali uma janela, uma sombra, o próprio chão, tudo ali, sabe, é uma representação dentro daquela história, que é uma história de relações, né? Eu amo filmes que falam sobre relações familiares, e aqui a gente tem duas filhas tendo uma relação muito complexa com o pai. É um filme também que vai falar sobre cinema, vai falar sobre como a arte faz cada um se expressar de uma maneira. Então, ali no caso é o cinema, né? Que vai ser essa arte a se expressar e se dizer por ela algumas coisas. Gosto muito do final, me emociono bastante. É um filme muito sensível, muito bonito. Gosto da trilha sonora, gosto dos diálogos, da entrega das atrizes. Eu acho que todo o elenco tá muito bem, inclusive os 4 principais ali estão indicados, merecidíssimo, porque eles estão muito bem nesse filme. Então ele vai ficar aqui no meu quinto lugar. Em quarto lugar, Pecadores, do Ryan Coogler. Pecadores também foi um filme que eu fui assistir no cinema. Eu amei este filme, é um filme muito incrível. Ele vai ter aí vários subtextos, assim. E, na verdade, sobre aquilo que eu tava falando, das pessoas quererem tudo de forma muito mastigadinha, acontece um fenômeno nesse filme. Porque, assim, tem pessoas que assistiram e não entenderam do que esse filme se trata. Porque o quê? O pano de fundo, gente, são os vampiros, ok. Mas assim, se você assistir-lo, você entende que não é bem isso que ele quer te passar, né? Ele tá falando claramente sobre racismo, sobre segregação racial, e os vampiros são só uma metáfora para os racistas. Então, assim, não é muito difícil, mas tem pessoas que tiveram dificuldade para entender isso, tá? E fizeram, inclusive, notas do filme por causa disso, né? O que é, olha, vou te contar, hein? É um filme muito incrível, o roteiro é muito original, é uma história diferente, é uma história marcante. Eu acho que é um filme que vai prevalecer aí, não é aquele filme que você esquece, sabe? Ele ainda vai... arrisco dizer que daqui a um tempo ele vira um clássico, tá? E muito bem protagonizado pelo Michael B. Jordan, que interpreta Gêmeos. Inclusive, vi uma entrevista de uma atriz falando que ele conseguia fazer covinhas em né, quando ele estava interpretando um dos gêmeos, para diferenciar. Então, olha o trabalho do cara, sabe? Terror, é muito bom ver que a academia abriu esse espaço para o terror. A gente também vê a Amy Madigan indicada a melhor atriz coadjuvante por A Hora do Mal, que é um filme de terror.
Então a gente percebe que aos poucos o terror tá entrando ali pelas beiradinhas no Oscar. Espero que muito mais, porque todo ano saem filmes de terror muito bons, muito bem feitos e às vezes não, sempre esnobados, né? Então este filme aí é um filme de terror, mas ao mesmo tempo ele tem ali toque, né? Um pouco de comédia, a questão da música, que é muito presente, né? Aquela cena que eles transcendem, caramba, aquela cena magnífica. E é um filme, então, que vai falar muito sobre a cultura também, das pessoas pretas, a união dessas pessoas, né? Então, maravilhoso, maravilhoso, esse filme é muito... Em terceiro lugar, eu vou colocar O Agente Secreto. O Agente Secreto, não preciso falar muita coisa não, também fui assistir no cinema, eu fui assistir ele na segunda semana, ele estreou, uma semana depois eu fui assistir, e foi um filme que eu saí com um sentimento muito bom, sabe? Aquele sentimento de que a gente tá chegando lá. Claro que o Oscar não é uma validação, tá? A gente produz e faz filmes muito bons, o cinema nacional, ele é riquíssimo, tá? Se a gente não ganhar Oscar não significa nada, não quer dizer nada, não precisa validar nada, mas ao mesmo tempo é muito bom a gente saber que a gente tá ganhando essa visibilidade, que as pessoas lá de fora estão assistindo o nosso filme e vendo a cultura e o nosso Brasil tão vivo dentro desse filme, porque eu amei todo o design de produção dele, todas as cores desse filme, as músicas, esse sentimento que você assistia e você falava, isso é Brasil, sabe? Muito bem, também protagonizado pelo Wagner Moura, estou torcendo pelo Divo, não sei se vai dar, né, mas vamos torcer muito que vai dar. Um filme também muito bonito, que vai falar sobre memória, sobre esquecimento. Ele é um filme sobre ditadura militar, mas ele não deixa isso explícito, tá? Não é diferente de Ainda Estou Aqui, no ano passado, que deixava isso mais explícito, né, de que era um filme sobre ditadura militar, esse já não. Então você também percebe, você vai percebendo. E ele vai te instigando aos poucos, ele vai te trazendo pra história. A primeira cena ali você já fica, nossa, o que tá acontecendo, né? Eu vejo ele também como um pouco de thriller, assim. E depois também essa questão do agente secreto, o que é o agente secreto, o que representa o agente secreto dentro desse filme, né? O que é esse simbolismo nesse título. Tânia Maria está ótima, dei altas risadas com ela. E é merecidíssimo que a gente esteja concorrendo nas categorias que a gente está concorrendo. Eu espero que a gente ganhe pelo menos um prêmio. A gente não pode sair de mão abanando, porque senão fecha esse quiosque. Em segundo lugar, eu vou colocar Uma Batalha Após a Outra, que esse filme, gente... Por que ele tá no meu segundo lugar? Primeiro porque quando eu saí do cinema, eu saí igual o meme do Martin Scorsese, o Absolute Cinema. Gente, esse filme é cinema puro, entendeu? Ele é tão bem dirigido, também ele tem um ritmo super frenético, assim, vai acontecendo várias coisas. Gostei da forma como ele critica, inclusive, o atual estado político, assim, dos Estados Unidos. Amo de paixão as atuações desse filme. Champagne, Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Infinite Chase. Gente, que elenco maravilhoso. A escolha desse elenco foi, assim, incrível. Também amo a fotografia desse filme, amo o arco final. Acho muito foda o final desse filme. Caramba, o final foi absoluto cinema pra mim. E é aquele filme que eu saí do cinema com aquele sentimento de, nossa, eu assisti um filme muito bom, assim, tipo, sabe o que você quer ficar falando, o que você quer compartilhar, assim? Foi assim que eu me senti. Dei muita risada também porque ele tem um toque de comédia, né? O Leonardo DiCaprio, inclusive, tá muito bem. É que a gente tem aí um Wagner Moura, um Michael B. Jordan, um Timothée Chalamet, mas assim, se não tivesse eles, poderia dar esse Oscar pro Leonardo DiCaprio, porque o cara tá muito bem nesse filme. Gente, ele tá engraçadíssimo, assim, nossa, eu amei ele nesse filme. Então, acho que ele merece meu segundo lugar. O Paul Thomas Anderson também é um diretor que já fez filmes muito bons. Não é um Oscar de compensação, assim, pelo trabalho dele. Ele realmente merece, mas ele tá há muito tempo aí, né, fazendo baitas filmes, e baitas filmes existe? Acabei de inventar. Eu acho que ele merece esse prêmio porque é um filme muito longo, tem cenas, assim, tem uma cena de perseguição que é muito foda, gente, assim, o cara tem que saber dirigir filme, tem que entendeu? Porque senão se perde, vira uma porcaria, e ele tem uma mão muito firme nesse filme, ele sabe aonde ele vai, do começo ao fim, então, assim, ó, perfeito.
primeiríssimo lugar, Hamlet. Gente, esse filme, ele tá aqui em primeiro lugar por uma única razão. Ele me emocionou para caramba. Eu sei que tem muita gente que fala assim, esse filme, ele, no final, ele quer te fazer chorar, ele quer, tipo assim, espremer, fazer você chorar à força. Discordo, tá? Discordo. Não é porque o filme tem um encerramento super bonito, que ele faz toda aquela trilha que sobe, fica super alto e tal, que ele está te obrigando a chorar, que ele está colocando o dedo na sua cara e falando chore, chore, chore. Eu acho que você se emociona por causa da jornada dele. Você acompanha uma família desde o começo e você entra dentro daquela interação, dentro daquela casa, com aquelas crianças, e aquilo vai tomando um rumo, e quando você vê, você se emociona, sabe? Eu sei que teve gente que não se emocionou, que eu digo emocionar é chorar e tudo mais, mas mesmo assim teve um sentimento muito bom em relação ao final. Mas eu chorei mesmo, gente. Eu derramei muitas lágrimas, porque foi um filme que eu achei muito lindo, muito sensível, sabe? Muito bem também dirigido, muito bem fotografado. Foi um filme que permaneceu muito comigo. Até hoje eu penso nele, todo dia eu tô pensando nele. Vou falar, todo dia eu penso nele. E é um filme que é adaptado, né, de um livro com o mesmo nome. E também vai falar sobre a arte, sobre se expressar através da arte. A gente vê ali que o Shakespeare, por causa deste luto, da perda do filho dele, criou uma das obras mais famosas do teatro, se não a mais famosa, né? A peça mais famosa do teatro. E isso ele expressou através da arte, esse luto, esse sentimento, né? Então, gente, o final é muito lindo. Puta que pariu! Sério, eu fiquei muito emocionada. Jessie Buckley está perfeita. Gente, sério mesmo, fazia tempo que eu não assistia um filme em que eu via uma atriz tão entregue, tão, sabe, cara, ela tá assim, tá esculacho nesse filme, ela tá fabulosa, ela tá a mais. Gosto muito da interpretação da Rose Byrne também, no Se Eu Tivesse Pernas de Chutaria, gosto também, as duas que estão ali, né, disputando pau a pau. Mas a Jessie Buckley, gente, ela é um fenômeno. Ela, nossa, você sentia assim a entrega, sabe? Ela é hipnotizante, ela é visceral. Desde o primeiro momento que ela aparece, eu fiquei vidrada nela, assim. E o final, gente, eu gosto muito, isso daí já é um gosto pessoal meu, dessa coisa de olhares, sabe? Tem isso também no Valor Sentimental, e tem La La Land, que é um dos meus filmes favoritos, que é aquela coisa dos personagens no final trocarem um olhar e aquele olhar dizer tudo. E nesse filme tem uma cena de troca de olhares. Então, a hora que teve essa cena, abalou demais, emocionou demais, entendeu? Então, por isso que ele tá aqui. Gosto muito da direção da Chloe Zhao, acho ela uma diretora incrível. Eu sei que tem gente que não curte muito o Eternos, que foi o último filme que ela dirigiu, mas eu, honestamente, não sou muito fã de filmes de heróis, e este filme eu gostei para caramba. Então, assim, porque teve a mão dela, teve a mão da mamãe, tá? E é isso, gente. Como eu disse, fique à vontade para fazer o seu ranking aqui embaixo. Bom Oscar para quem vai assistir no domingo. É a Copa do Mundo dos cinéfilos, entendeu? É o momento que eu fico mais esperando, assim. Que a gente saia com uma estatueta, né? Pra gente poder comemorar e trabalhar feliz na segunda. Porque se a gente não ganhar nada, na segunda eu vou estar, sim, com depressão, tá? Eu vou estar falando. E é isso, espero que você tenha gostado. Dá um like aqui nesse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais. E é isso. Beijo!